Oi, gente. Esse é o canal Estante da Gabi. Eu sou a Gabi, essa aqui é atrás da minha estante, e o vídeo de hoje é pra indicar livros com protagonismo bissexual. Por favor, não se importarem muito com meu cabelo, essa semana estamos brigados, então estou tendo apenas que conviver com ele assim. A gente acabou de passar pelo Dia da Visibilidade Bissexual, e como eu fiz em todas as outras datas de todas as outras sexualidades da comunidade LGBTQIA+, não poderia faltar aqui o vídeo com livros com protagonismo bissexual. Como sempre, o vídeo vai ser dividido entre livros que eu li e que eu indico 100%, livros que eu quero ler, acredito que vão ser bons, então eu indico igual, e autores bissexuais para vocês conhecerem e acompanharem. Se você é novo aqui no canal, por favor, não deixe de se inscrever, tem conteúdo por aqui toda semana, e já deixa o like porque me ajuda demais com o engajamento do YouTube. E caso você queira acompanhar um pouco mais da minha vida literária, do que é que eu ando lendo, do que é que eu ando fazendo, é só ir lá no meu Instagram, que é a minha rede principal, e eu atualizo toda semana. E para não perder o costume, a indicação de música da semana é Umbrella, do Jung-hee. Essa música é um espetáculo de beleza. Eu amo essa música, estou completamente viciada. E ao mesmo tempo eu indico todo o álbum também, porque o álbum inteiro tá perfeito. Recados dados, vamos para as indicações. Começando pelos livros que eu li e recomendo, o primeiro da lista é Coroa de Vidro. Nessa história, a gente vai acompanhar a Alissa, que é a princesa do reino de Tempesta, e que é a prometida pro trono do reino, que era para ser do seu irmão mais velho, mas ele acabou falecendo. Às vésperas do seu aniversário de 18 anos, consequentemente perto da coroação, Alice acaba descobrindo que vão casá-la por um tratado político, e é com uma pessoa que ela não conhece. Com tudo isso na cabeça, Scorpio, que é o primo dela e que ela detesta, faz a proposta dos dois fugirem dessa vida e viverem outras coisas. Mas tudo acaba tendo uma grande reviravolta quando ela descobre que o noivo dela é nada mais, nada menos do que o melhor amigo de infância dela, que ela já não via há anos, e que foi também prometido esse casamento. E agora ela tá muito dividida entre seguir com essa vida de casado com o melhor amigo e também lidando com as obrigações do reino, ou fugir e tentar uma vida que seja 100% das escolhas dela. Uma coisa muito interessante desse livro é que ele é uma dramantasia, então ele é uma fantasia com drama. Então, tipo, quando a gente vai acompanhar o livro, é quase como uma novela. É ver uma família lidando com o reino, ver uma princesa completamente revoltada, super explosiva da cabeça, tendo que lidar com tudo, lançando palavrão a dedo e a rodo. E é muito bom. É uma linguagem muito diferente de todo tipo de fantasia que eu já vi, de romantasia também, até porque é uma dramantasia, então tem essa pegada diferenciada. Os personagens são muito legais, a interação dela com o melhor amigo é maravilhosa, eles têm o mesmo tipo de humor e é incrível. Além dos momentos em que ela lembra do irmão falecido, e eu fiquei tão mal, eu chorei tanto. Eu amo muito esse livro, recomendo horrores. O próximo livro que eu indico é O Dente de Leão. Nessa história, a gente vai acompanhar Douglas, que é um dono de bar-restaurante, e ele leva uma vida muito tranquila entre o trabalho, a vida de solteiro e o seu gato. Mas, nas encolhas, ele tem um clube chamado O Dente de Leão, que reúne pessoas singulares, que são pessoas com poderes que acabaram surgindo aleatoriamente pelo mundo e que são extremamente condenadas pelas pessoas comuns. Tudo acaba seguindo muito bem normalmente, até que o melhor amigo dele, que também é um singular, desaparece. Com isso, todo o clube vai tentar se reunir para investigar o desaparecimento do melhor amigo dele, e com isso vai vir muitas aventuras e muitas descobertas que eles definitivamente não estavam esperando. Esse livro ele tem uma construção muito diferente e que também pode ser um pouco confusa para o leitor. Quando há uma troca de personagens, fica muito implícito no texto, não tem uma coisa em destaque que informe, olha, agora é X personagem que tá falando, não é mais Y. Então tem que ficar um pouco atento na leitura, porque isso pode acabar causando um pouco de confusão. Mas com o tempo você se acostuma e vai seguindo naturalmente. Eu gostei muito desse livro porque é muito comum ver livros assim de fantasia em que tem essas pessoas que são mais extraordinárias, que são um pouco mais reprimidas e tudo mais, que as pessoas veem com maus olhos, enfim. Mas nesse livro é uma perseguição tão grande contra as pessoas singulares que é como se fosse uma doença andante que as pessoas querem eliminar a todo custo. É um nível tão grande de perseguição que, basicamente, toda a população comum, quando olha para um singular, é quase um instinto ligar para a polícia. E é muito doido imaginar isso, porque tem algumas singularidades que não fazem mal algum, e ainda assim são pessoas que são perseguidas só por causa disso. Eu sou muito acostumada a ler livros de fantasia que rola esse tipo de fenômeno, e as pessoas faziam o quê? Abrem escolas, abrem cursos profissionalizantes, para dar um caminho mais direito para as pessoas com essas singularidades. Mas nesse livro é uma ditadura tão grande que choca pra caramba. Definitivamente é um livro que eu recomendo demais. O próximo livro que eu li e recomendo é Duelo de Damas. Adeline e Teresa são duas mulheres que se conheceram bem jovens em um campeonato de xadrez na escola.
Na segunda vez que elas se reencontraram, elas já eram pessoas completamente opostas que tinham muitos problemas uma com a outra e consigo mesmas. E na terceira vez que elas se encontraram, já bem adultas, tinha um clima muito diferente do que se tinha antes. Duelo de Damas vai entregar um enredo que se passa em 3 épocas diferentes da vida delas, em que elas acabam se encontrando, e mostrando que entre flertes, xadrez e muitos problemas pessoais, elas vão acabar, de alguma forma, se encontrando, e talvez encontrando a felicidade. Gente, eu amo esse livro! Eu tentei muito assistir o Gambito da Rainha antes, só que é muito chato essa série. Tinha tudo pra ser uma série muito boa, porque eu gosto muito de xadrez. Então, ver as técnicas, ver a atriz principal jogando é maravilhoso. Só que aí meteram ela no romance com um homem e piorou a série. Então, imagine minha felicidade quando eu vi um livro que pega esse defeito de O Gambito da Rainha e transforma em algo maravilhoso. Eu adoro esse livro, ele é muito, muito, muito gostosinho. Eu adoro imaginar a Teresa e a Adeline jogando xadrez, e assim, todas as técnicas, e é maravilhoso. Eu gostei que a autora, ela pesquisou muito sobre técnicas de xadrez e como passar isso pro livro para deixar para as pessoas que não jogam entenderem o que é que tá acontecendo. E eu entendo perfeitamente, porque no livro que eu tava escrevendo, eu tava pesquisando sobre basquete paralímpico. Então, imaginem como carambas eu botei isso no livro. Então, eu entendo ela completamente para passar isso pro livro. É um livro maravilhoso, é um livro muito gostoso. É aquela pegada de século XX, porque se passa em 1900. E assim, imagina um livro aesthetic. É ele. Recomendo horrores a leitura. E pra fechar essa lista, eu não podia deixar de falar do meu xodó Extrato Cósmico. Chegando com muito custo na marca de 21 anos de idade, Rio tem um passado extremamente marcado por violência, negligência e muito abuso de drogas. Após a sua mãe narcisista finalmente sair de casa e deixar o Rio à mercê, ele finalmente começa a reconstruir a própria vida. Nesse meio tempo, ele acaba se aproximando ainda mais de Maria, que é a sua vizinha idosa, que é uma fofa e ajuda ele com tudo. E nesse meio tempo, ele vai conhecer Angus, o filho dela, que ele já tem uma quedinha há um bom tempo. E é em meio a tanta coisa que tá acontecendo que os dois vão acabar se juntando e entendendo que o amor talvez possa ser uma saída viável agora. De novo, gente, eu não vou falar muito sobre esse livro, já tem resenha dele aqui no canal. Eu falei ali tudo o que eu penso sobre esse livro. Mas resumindo, eu amo. Morrerei defendendo o humor do Rio. Ele daria um ótimo humorista de stand-up. E assistam o vídeo da resenha, tá? Ele tá completinho. Chuchu, beleza. Para os livros que eu quero ler e que eu também tô indicando aqui, porque vai que alguém lê, a gente acaba lendo junto e a gente compartilha opinião. O primeiro que eu queria falar era Viralizou. Eu tô a uma cota pra ler esse livro, só que eu não tô no clima de ler negócio com apocalipse, então eu acabei ainda não pegando pra ler. Mas eu não sabia disso, eu vi que tem protagonismo bi, eu falei, por que não? O segundo que eu quero ler é Morte Vetada, que aí eu vi que é uma fantasia dark, e eu queria muito me aprofundar mais no gênero de fantasia dark, porque eu ainda não tenho muito bem na minha cabeça como é que a fantasia dark se diferencia da fantasia comum. Então eu queria ler, pra ter uma ideia. Não poderia deixar de estar nessa lista Primavera de Cinzas. Eu tenho até o físico aqui em casa. Eu tô doida pra ler esse livro. Minha prioridade é ler esse livro. Ele é muito bonito. Tudo que vem nele é lindo. E como eu comprei o físico, ele veio com uns adesivos de flores. Então, lindo. E pra fechar a lista, eu queria ler Desafiando as Regras, que é um trisal que tem 2 homens e uma mulher. E assim, eu tava lendo a sinopse, no início não tinha me cativado tanto, mas eu fui lendo, vendo as artes, e eu achei que seria muito legal. Então eu tô bem ansiosa pra ler, porque agora eu tô com expectativas. E pra fechar o vídeo, eu não poderia deixar de indicar aqui autores bissexuais que vocês precisam acompanhar. A primeira autora é a Eduarda Short, porque ela é assim, ela é uma graça, eu adoro ela. Eu já li quase todos os livros dela, inclusive quase todos os livros dela têm protagonismo bi. Então eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo tudo que ela escreve. O segundo autor que eu indico, talvez vocês conheçam, é o João Boising. Ele é autor de Entre Noites e Livros, e ele também é um TikToker bem famoso, ele tem um podcast e tudo mais. E assim, eu gostei muito de Entre Noites e Livros, também li o spin-off e eu achei uma graça. Estou até hoje esperando ele lançar o próximo livro dele. A próxima autora é a Letícia Dias, ela é uma fofa, uma graça de pessoa. Também já li alguns livros dela e assim, são uma graça. Além de que ela participou do Espectro de Roxa e Cinza, eu admiro todos os autores do Espectro de Roxa e Cinza. Claro que eu não podia deixar de indicar a própria Marina, né, uma fofa. Obrigada por entregar Duelo de Damas a esse mundo. Acho ela uma fofa, uma graça, então sigam ela também. E pra fechar, eu não podia deixar de indicar a Vanessa Freitas. Eu adoro os livros dela. Eu tenho a sensação que eu já li boa parte, e acho que só tá faltando uns 2 ou um dela pra ler. Algum dia eu leio. Eu também acho ela uma pessoa maravilhosa. E caso você queira mais indicações, seja de autores, seja de livros, eu tenho um post lá no meu Instagram em que eu indiquei
muitos livros e muitos autores bissexuais. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês olharem. Tem livro pra caramba. Eu separei por gênero, então se você tem um gênero favorito, provavelmente ele tá lá. E é isso, gente. Eu encerro o vídeo por aqui. Muito obrigada pela sua visualização. Se você gostou do vídeo, por favor, deixa o like aqui embaixo, porque me ajuda horrores. Se inscreve no canal, porque tem conteúdo toda semana. E comenta aqui embaixo. Você já leu algum dos livros que eu falei aqui? Você gostou? Não gostou? Tem algum que queira me indicar? Comenta aqui embaixo. E caso você queira acompanhar um pouco mais da minha rotina, do que é que eu tô lendo, o que é que eu tô fazendo, me segue lá no Instagram, que lá é minha rede principal, e eu atualizo lá toda semana. E é isso, gente. Tchauzinho!